Parece- Parecemos. Boa noite! Aí, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live aqui no Super Leituras. Tudo bem por aí, Alex? Tudo ótimo. Você? Boa? Tudo bem, tudo tranquilo. Oi, Vocês Vilma, aí no oi, chat. Thales, Lourdes, Lucas, A, Vânia. Tudo bem, a Vânia Vânia? apareceu faz tempo, hein? Tiago, João Paulo, Paula Regina. Então, pessoal, vocês estão, primeira coisa, estão escutando bem? Está escutando bem? Coloca aí, estou escutando, tá legal? Só para saber que o nosso áudio tá certinho para vocês. Estou Tudo certo aí? escutando? Todo mundo ouve a gente? Thales diz que sim. Perfeito, perfeito. Beleza, Anice, sim também. Lucimar, boa noite. beleza. Escutando. Tá. Legal, gente. Então, inclusive, se vocês quiserem convidar uma pessoa que vocês conhecem, manda o link para frente. Vamos chamar mais pessoas aqui para participar disso, né? A gente Aí tem. joga no grupo da família do WhatsApp. É o melhor grupo. Áudio ok, Thiago, obrigado. Legal, legal. Que bom que vocês estão escutando bem aí. E é isso aí, né, gente? Janeiro começando, né, Alex? Maravilha, com novidades. Novidades. Então, essa aí é a nossa live número 1, né? E a gente está aí com um projeto da Escola dos Pensadores. Quer falar para a gente, Alex? O que é a Escola dos Pensadores? A Escola dos Pensadores, é um sonho. É uma iniciativa aqui do canal Super Leituras, né? Que é um ambiente em que a gente pode aprofundar todas as temáticas que a gente já desenvolve no canal, né? Aqueles vídeos curtos com animações que você já conhece. Só que agora, né, com lives, né, que a gente pode bater papo ou fazer aulas mais longas e realmente aprofundar todas as temáticas, né? E mostrar que realmente a filosofia, a literatura, a arte, né, a cultura em geral, assim, ela não é uma coisa apartada do mundo, assim, né? Ela realmente te ajuda a transformar o conhecimento, né, em inteligência, ou seja, em algo que você pode usar na prática, né, no mundo, no dia a dia. E essa já é a nossa missão, sempre foi. E agora a gente achou um modo de tornar a conversa mais alongada, mais entrando nos detalhes, né? Podendo bater um papo diretamente com vocês. É isso. Isso aí, esse aprofundamento, né? É interessante que a gente tem várias camadas, né, dentro do conhecimento, né? E aí, com a Escola dos Pensadores, a ideia mesmo é que a gente consiga aprofundar esse conhecimento, né? Aquilo que, aquilo que a gente não entende, né, ele pode dar até medo na gente, né? E a ideia da Escola dos Pensadores é justamente aprofundar, né? O Superleitura já existe, a gente já trata no nível de conhecimento e a gente quer aprofundar aqueles temas, né? Então, por isso desse canal, dessas lives, né? A gente já tem um canal, né, Alex? Novo para isso, só para a gente postar esse conteúdo. E a gente convida vocês a participarem desse canal também. A gente vai colocar esse conteúdo aí frequentemente, semanalmente, aprofundando essas temáticas. E a gente vai aprofundar mesmo, né? Porque a gente acredita que esse conhecimento vai ser transformador para vocês, assim como ele é para nós, né? A gente sempre diz que o Super Leituras, né, Alex? Ele é fruto dessa escola de pensadores, né? Essa escola de Sim, é. pensadores da qual eu participo, da qual o Alex participa, o Paulo Rafael participa, e muitas pessoas hoje, ele justamente permitiu que o Super Leituras alcançasse tantas pessoas, fazer o trabalho que ele faz, né? E a gente quer convidar hoje todo mundo a participar dessa escola, né? Então, para começar aí, a gente primeiro agradecer a todo mundo aí que disse que está escutando bem ao áudio, obrigado aí por vocês terem respondido, né? E para quem não conhece, para quem está chegando agora, né? Eu sou o Alisson, então, do Super Leituras. Eu sou o Alex. Eu sou o Alex, né? E acho que a gente já pode adentrar aí o tema então, dessa live de hoje, né, Alex? Qual que é o tema de Ó, hoje? hoje o tema tem muito a ver até com essa proposta geral nossa, né? Que é como a verdadeira educação liberta, né? Então a gente vai conseguir destrinchar um pouco essa ideia, né? De que uma educação de verdade, uma educação bem feita, ela realmente nos torna pessoas livres, né? E, Wallace, só uma coisa antes. A gente está falando aqui com o público dos leituras, né? Que bem ou mal já conhece a gente, mesmo que não nossa fisionomia, né? Muitos não conhecem nossa fisionomia. Mas essa live, ela vai ficar disponível aqui, né? Nos Ótimo, boa Leituras lembrança. e
no canal novo, lá no Escola dos Pensadores, né? Essa live 001, essa live de apresentação, ela vai ficar disponível nos dois canais, justamente para fazer a ponte, né? Para vocês que já acompanham nosso trabalho, já conhecem nosso trabalho, saber que tem esse novo projeto, né? Que na verdade é um novo braço do mesmo projeto, né? É só porque para a gente colocar as lives aqui não seria tecnicamente viável. Mas então, essa live fica disponível nos dois canais e você que está chegando aqui pelo canal Escola dos Pensadores, você talvez não conheça o Superleituras, né? Então, estou falando com o pessoal do futuro. Oi, pessoal do futuro. Vocês talvez não conheçam o Superleituras, então visita o canal também, conheça o nosso trabalho, né? E vai ver que é um trabalho feito com muito carinho, muita dedicação, né? Certo. E, E então, você que está aqui, só, né, aqui no Superleituras, já está no nosso chat lá, já tem o link do canal, tá? Você já pode entrar lá, se inscrever e ativar o sininho para que você comece a receber também esse conteúdo, né? Vamos fazer desse ano um ano diferente, vamos aprofundar. Então, o link já está lá, mas não foge da live, não. Só se inscreve no canal e fica com a gente aqui. lá já tem, na verdade, algumas lives que o professor Paulo Rafael fez, né, sobre filosofia, e ele vai continuar fazendo também nesse canal. Então, já tem algum conteúdo lá. Quem entrar lá já vai ver que tem umas coisas postadas, tá? Agora sim, entrando no tema, como a verdadeira educação liberta, né? Então, eu vou, só para começar, Alisson, para não ficar fora do nosso modo de lidar, uma citação, eu separei duas citações, né, que a gente já conversou. Vou fazer uma do Nietzsche, falar uma do Nietzsche primeiro, que é: a verdadeira educação é uma libertação. Remove as ervas daninhas, o entulho e os vermes que atacam os delicados ramos das plantas. Essa frase, ela está no Schopenhauer como educador, né? A gente já usou essa frase num vídeo, gerou uma confusão, porque o pessoal achou que fosse do Schopenhauer a frase, mas não. Schopenhauer como educador é o nome de uma obra do Nietzsche, né? É a terceira das quatro considerações extemporâneas, né? Ele fez um conjunto de textos, tal. A terceira é essa, é Schopenhauer como educador. Nessa obra, ele enxerga o Schopenhauer como alguém que vai retomar a cultura alemã, porque ele está justamente criticando a educação da Alemanha do século XIX, né? Porque para ele, naquele momento, ensinar a pensar nas universidades, né, nas escolas, era uma coisa que não existia, né? Então, é interessante que dá para a gente fazer um paralelo com o nosso tempo, né? Ensinar a pensar era o que se menos fazia no local que se deveria ensinar a pensar. E ele vê o Schopenhauer e a filosofia do Schopenhauer como uma forma de recuperar esse modo de ensinar, e ele enxergava esse filósofo como um educador. E é interessante porque o próprio Nietzsche, também ao fazer as obras dele, ele também se coloca, talvez não desse tão conscientemente, como educador também, né? Ele também mostra tipo, modos de entender o mundo, né? Então, voltando, ele vê o Schopenhauer como esse cara que pode recuperar a cultura alemã, né? E por isso ele fala, né, que a verdadeira educação é uma libertação, ou seja, essa educação que faz pensar, ela liberta, e ele sempre poeticamente fala, né, que remove as ervas daninhas, os entulhos, os vermes, os delicados ramos das plantas. Então, é aquilo que vai tirar tudo que tem de ruim, né, na nossa vida, lá no nosso modo de encarar o mundo, e deixar a nossa natureza racional, inclusive, fluir perfeitamente, né? Então, esse é um primeiro ponto de partida, né? E eu queria que você comentasse alguma coisa e depois eu falo a outra Claro. citação. Então, é bacana, então, só a primeira coisa, né? Você falou assim que gerou uma. Lá no vídeo, né? Porque no vídeo, nossos vídeos, nós colocamos todas as citações, né? Então, isso já é uma coisa bem interessante. As fontes, né? Isso, colocamos todas as fontes das nossas citações. Por que isso? Porque, primeiro, na internet hoje você vê todo mundo citando isso de forma errada, né? Então, esse é um cuidado que a gente procura ter. É um cuidado já com o conhecimento, né? É um cuidado com a nossa audiência, né? Então, a gente procura sempre justamente a fonte, colocar a fonte para que justamente a pessoa possa citar aquilo, se ele for citar aquilo numa outra oportunidade, ele possa citar certo, né? Então, esse é o primeiro cuidado, é um cuidado com o próprio conhecimento. Acho que isso é muito interessante, né? E depois você citava
Nietzsche, né? E como é profundo nessa frase dele, essa ideia da educação, né? E aí eu lembrei até de outro alemão, que é o Goethe, né? O Goethe fala assim, algo assim, o que o homem não entende, ele não possui, né? Então, olha a importância de a gente compreender realmente as coisas, né? Olha a importância, assim, porque educação é aquela palavra que já está até estigmatizada, né? É até difícil você falar assim, vamos falar de educação, né? Pode gerar, assim, mil conceitos na cabeça de uma pessoa, mas ela não ir talvez nessa profundidade, né? É justamente isso, né? De se você não entende com profundidade, se aquele conhecimento se você não saboreia aquele conhecimento, né? A ideia de saber e de sabor aí, né? E se você não conhece profundamente, se você não é educado para isso profundamente, você realmente não possui aquilo, né? Aquilo não faz parte de você, né? Aquilo não se torna sua própria carne, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Em cima do que você falou? Porque justamente educação é um pilar fundamental, né? Todo mundo repete isso, mas a gente tem que ir nessa profundidade, né? Você falava que ele faz ali uma crítica à educação lá no século XIX e é impossível a gente não pensar no nosso tempo também como essa lacuna que tem, né? Com essa falta, talvez as pessoas falem em educação, mas nós percebemos o quanto do conhecimento, o quanto nós ainda não temos uma educação de profundidade mesmo, né? Então, mas eu vou deixar agora você caminhar para o segundo ponto para a gente continuar. Mas fica essa frase do Gage também, né? O que o homem não entende, Excelente. ele não possui, né? Bom, a outra é do Epiteto, o filósofo estoico, né? Grande. né? Bombando no canal várias vezes, aparece lá. E vai na mesma linha, tá? Não devemos acreditar na maioria que diz que apenas as pessoas. Vou começar de novo. Vou ler. Não devemos acreditar na maioria que diz que apenas as pessoas livres podem ser educadas, mas sim acreditar nos filósofos que dizem que só as pessoas educadas são livres. Né? Vai na mesma linha, só que aquela primeira parte, né? Acreditar que só as pessoas educadas, só as pessoas livres podem ser educadas, né? Você tem umas camadas aí, pode ser, você pensar na Roma lá, talvez só os homens livres teriam acesso à educação, né? Ou a gente pode extrapolar, só quem tem uma condição, né, financeira para a gente ir melhor, é que tem acesso, pode ter acesso à educação. Ou só alguns capacitados, né, podem ter acesso à informação, à educação, quando na verdade é o contrário, né? É a educação, né, que deixa as pessoas livres, né? Então, de novo, essa ideia da educação que nos entrega alguma liberdade, né? Um tipo de liberdade. Então, a partir daí, a gente pensa assim, em duas perguntas assim, que vem em mente. Né? Primeiro, o que é essa verdadeira educação, né? E o que é essa liberdade? Porque a gente pode falar, a verdadeira educação, ela gera liberdade. Tá, mas o que é verdadeira educação e o que é liberdade, né? Então, acho que a gente pode, né, nessa conversa, abordar por essas duas perguntas, né? A gente consegue, acho que, abordar toda essa questão. É interessante isso, né? Enquanto você falava, já vinha a imagem, né? Primeiro, isso de ser educado e de ser livre, porque nós podemos ter a sensação que nós somos realmente todos livres, né? Mas, na verdade, o que a gente está trazendo aqui para vocês, numa imagem, é justamente, muito possivelmente, uma prisão sem grades, né? Então, você não percebe que talvez você esteja a pessoa pode não perceber, sem educação, ela na verdade não tem essa liberdade, só que muitas vezes ela nem tem consciência dessa liberdade. Falta a ela essa consciência de que ela realmente não é livre, né? E aí ela supostamente se pensa livre e por isso mesmo ela talvez não percorra o caminho da educação, dessa educação verdadeira, né? E vem eu já falei no começo um pouco desse desconhecido, né? Quando a gente não tem esse nível de educação, a gente olha para esse mundo, vou falar bem concretamente até, da própria filosofia, da literatura, das artes, dos clássicos, mas não só dos clássicos, mas também dos contemporâneos, e a pessoa, ela muitas vezes já cria quase que inconscientemente, uma aversão a esse conhecimento, né? Porque ela não consegue entender ele, porque ela não consegue penetrar nele, né?
Então, justamente a educação é que vai abrir a porta para esse conhecimento e isso vai poder transformar essa pessoa, né? Então, para esse começo nessas duas perguntas, me fica isso. Essa ideia de educação, esse pilar de educação que sem ele, a pessoa pode muito bem viver dentro de uma prisão sem grades, o que é muito pior, muitas das vezes, porque ela nem sequer é consciente dessa falta de liberdade dela. Ela nem sequer é consciente de que a educação, de que se ela não tem essa educação, isso é muito grave para a vida dela, né? Então, às vezes nós falamos de literatura, falamos dos clássicos que eu acabei de falar, falamos, tem tantas artes, né? O Alex, por exemplo, é mestre em artes visuais, né? Eu e o Alex fizemos juntos História da Arte, né? Também estudamos História da Literatura, numa especialização. Enfim, tem um cinema, né? E muitas vezes a pessoa fica só na superfície do próprio cinema, né? Que também é uma linguagem. Mas se a pessoa não adentra esse conhecimento de verdade, né? Ela não tem capacidade ela tem medo dele, ou ela não entende ele, e aí justamente falta a ela as ferramentas necessárias, né? Para justamente ser essa pessoa livre, né? Para a gente começar aí. Agora eu devolvo para você. Show. Eu acho que é primordial essa ideia de entender que não é livre, né? Porque a gente tem essa noção de que, como a gente pode muitas coisas, a gente acha que a gente é livre, né? Mas a liberdade não é simplesmente poder fazer as coisas, né? Ela é algo que vai muito além disso. Eu acho que a gente consegue depois, ao longo da live, ir trabalhando isso. Aí, então, até para fazer uma ponte, eu vou. Uma coisa que eu pensei, uma relação que eu fiz entre essas duas citações, ver se você concorda comigo, não? Que eu não fiz quando eu separei, eu fiz depois que eu li, né? É, o Nietzsche, ele fala do Schopenhauer como um educador, né? Ele fala também, né, da tragédia grega como modelo, né, de comportamento, de educação, e tal. Aí, eu até lembrei da nossa professora Thais, né, que falava que os gregos já fizeram tudo, Já está tudo né? lá. Tudo lá. Então, o Nietzsche ele vai nessa ideia de que, poxa, a civilização grega ali estava, né, no auge e tal, produziu o melhor que tinha do conteúdo, do conhecimento, e ele traz o Schopenhauer, né, como alguém que pode retomar essa noção de educação, de cultura. E o Schopenhauer, ele é tido como pessimista, né, a filosofia dele, só que é um pessimismo que, na verdade, eu consigo associar muito ao estoicismo, né, que, na verdade, muitas vezes é mal interpretado também como algo que a pessoa que não está nem aí, né, que não, o estoico como alguém que não se importa com nada, né? Insensível. Insensível, isso. E eu vejo, né, muito o Schopenhauer dialogando com isso, né? Principalmente na, na, naquele livro de máximas dele, né, das reflexões dele, que ele sempre traz realmente citações até de estoicos, de filósofos antigos, e retrabalha, né? Trabalha a partir da contemporaneidade dele. E ele pensa a ideia de que a gente não pode ser, a gente é dominado pela vontade, na verdade, né? A vontade como não, tô com vontade de comer chocolate, é uma vontade como algo maior, né? Algo maior que nós, que nos move, né? Então, e o nosso desejo nunca vai ser plenamente satisfeito, porque a gente sempre quer alguma coisa que eles não conseguem, vai ficar querendo, e quando consegue, aquilo deixa de ter importância para a gente e a gente começa a querer outra coisa. Então, nesse sentido, a gente é escravo dos nossos desejos, né, da nossa vontade. E o estoicismo fala justamente, até o Epiteto no discurso, no manual do Epiteto, né, ele fala muito sobre isso também, né, de você suspender, né, o desejo, né, não desejar nada que você não possa ter, né? E todos os estoicos falam sobre isso, né? Quando você deseja, que você sabe que você pode ter, que é possível, né? Você não sofre a decepção. E quando você não consegue aquilo que você quer, você sabe que aconteceu daquele jeito, então não adianta, né, ficar choramingando. Você lida com isso. Não é aquela aceitação passiva, né?
Pelo contrário, é uma aceitação ativa, né? Você aceita aquilo, mas agindo no mundo, né? Então você não espera que vai conseguir dominar, né, controlar aquilo que está fora do seu alcance. Você não controla a doença, você não controla a morte, você não controla o temperamento do outro, né? Você controla o quê, no fim das contas? As suas escolhas, né? E aí o Epiteto, ele quando ele fazia, né, ele passava seu conhecimento da mesma forma que Sócrates, né? Falando para os alunos. Era sempre um diálogo, né? Oral, uma coisa oral, e os alunos é que alguns escreviam, então o que a gente tem dele hoje foram o que os alunos escreveram. Para ele importava transmitir esse conhecimento, sempre, né, dialogando. E aí o que acontece? Ele não deixa de ser, então, um professor, né? E os alunos dele que anotavam. Então, esse tipo de educação que ele prega é uma educação que liberta. O que é essa educação, então, que o Pipeto conduz ali e que parece que, né, reflete ali no Schopenhauer, no Nietzsche e no que a gente está pensando aqui, né, para a escola dos pensadores, para as leituras, que é uma educação moral, né, que seria essa educação da vontade. É importante dizer, quando eu falo educação moral, não é para confundir com moralismo barato, sabe? Tipo, coisas que são típicas de certa sociedade, certa época, né? Um moralismo, às vezes, da boca para fora, não. A moral é algo muito maior que isso, né? A gente realmente buscar essas virtudes que são essenciais, né? Então, essa própria noção de se preocupar com o que você pode, onde você pode agir, né, é uma educação moral, porque você não vai ficar se preocupando com o que o seu vizinho está fazendo, deixando de fazer, né? Você não vai se irritar quando uma coisa dá errado, né? E além disso, você consegue entender também que é parte de um todo, né? Que os estoicos também falam isso, né? Você é parte do todo, do cosmos, do universo. Então, todos nós temos que estar em comunhão. Então, é a gente nos entendendo como indivíduo e como membro de uma sociedade. Ou seja, só essas duas coisas já dá para exemplificar bem o que é essa educação moral, né? Sim. E aproveitar, Alex, fazer primeiro assim, boa noite para quem chegou mais tarde aí, tá? O Carlos dizendo que é Boa lá de noite. Fortaleza. Grande abraço a todos vocês aí. Vem com a gente aí que vai ser bem interessante, vai ser bem legal. E nisso, interessante, né? Porque você falou dessa necessidade de a gente agir, né? A gente não ser passivo frente à vida, né? E essa educação da vontade, né? Eu entendo que tem coisas que eu não controlo, mas tem coisas que estão sob o meu controle. É a educação que possibilita isso. E aí vem essa grande virtude, né? Que responde bem a isso, que é justamente a responsabilidade, né? Responsabilidade, eu já até brinquei em algum dos nossos vídeos lá, que é aquela palavrinha que dá medo nas pessoas, né? Muitas vezes nós tendemos a fugir da responsabilidade. E o que é responsabilidade, né? Responsabilidade é você corresponder a algo, né? No caso, você corresponder à sua própria vida, né? Então, tudo isso que a gente está falando, e aí é bem interessante isso aqui, isso é muito importante. Muitas vezes, talvez você esteja vivendo N dificuldades, né? Você tem medo disso, você não gosta do seu trabalho, ou a sua rotina para você é extremamente difícil. Você pode ter mil problemas, né? E talvez você tenha medo de responsabilidade justamente por isso. Ou porque você fala, meu Deus, vou assumir mais responsabilidade, ou porque essas todas as coisas das quais você é responsável, você gostaria de fugir delas, né? Mas justamente fugir da responsabilidade quer dizer, você não corresponder àquilo que a vida traz para você, né? E os estoicos também estão falando disso. Você não corresponder a isso, né? O Marco Aurélio vai falar, você vai ficar, o que você vai fazer? Você vai acordar e vai ficar choramingando lá debaixo dos cobertores. Estou atualizando um pouco aí a frase dele, mas e lembrando que o Marco Aurélio é imperador. Marco Aurélio foi, de certa forma, aluno do Epiteto, né? Vamos dizer assim, ele aprendeu com essas lições, né? E olha que interessante.
é o imperador aprendendo com o escravo aqui, né? Muito interessante isso. Mas ele, em primeiro lugar, não está dizendo isso para fora, né? Ele não está vendendo o livro das meditações para os outros. Ele está escrevendo um diário para si mesmo, né? Então ele está dizendo, eu vou ficar aqui, né, debaixo da cobertinha aqui, esperando a vida? Não. Eu vou corresponder àquilo que é o meu chamado, né? As coisas que eu preciso fazer. Eu vou corresponder à minha própria vida, né? E isso é esse agir com liberdade, né? É a sua marca no mundo, né? Você se colocar frente ao mundo, né? A gente fez uma leitura ano passado, né? Eu e o Alex, do Viktor Frankl, que é a mesma coisa, né? Então, esse psicólogo está lá preso num campo de concentração e ele justamente vai assumir essa responsabilidade, né? Ele não quer dizer o que eu vou esperar da vida, né? Ele fala, né? Mas o que é que a vida espera de mim, né? E a vida só pode esperar de você se você realmente abraçar essa educação, se você for realmente livre, se você for realmente educado para ter essa liberdade, né? Então, eu gosto muito dessa palavra da responsabilidade, que também é uma virtude, né? Porque justamente ela traz essa noção, né? De que você precisa corresponder às coisas, né? Não ter medo delas. E, ao mesmo tempo, eu sei que todos nós aqui, eu imagino que todo mundo aí que está escutando a gente, certamente vocês têm sonhos, né? Vocês têm objetivos, vocês têm metas. Talvez isso para alguns está mais claro, para outros menos, mas eu acredito que todo mundo aí tem sonho, né? Quem tem sonho aí pode até digitar depois no chat aí. Eu tenho sonho, sim, eu tenho projeto, eu tenho objetivo. Coloca aí, não fica com vergonha, porque eu sei que todo mundo tem isso. E justamente é mais fácil esse sonho acontecer, esse sonho chegar à sua frente, se você realmente não fugir da responsabilidade, mas assumir responsabilidade, a começar a corresponder, né? Para quem se coloca em movimento, que se coloca de forma livre nesse sentido, certamente mais responsabilidade vai aparecer para ele, mas também mais oportunidade para ele, né? E ele vai poder realmente dar passos para esses objetivos que ele tem. Então a gente precisa da liberdade para fazer isso, a gente precisa ter essa liberdade de agir, mas antes disso a gente precisa dessa educação que nos possibilita isso, né? E justamente isso é a escola dos pensadores também, né, Alex? É justamente isso, né? A gente já trouxe, inclusive, alguns pensadores aqui, até de épocas diferentes, né? Com culturas diferentes, mas que estão dialogando sobre a mesma coisa, né? E tem tantos outros ainda, né? Que vão convergir para esse ponto. Então, daí essa importância, né? Quando a gente fala que a educação realmente pode transformar, que a educação pode dar essa liberdade a você, que a educação pode te tornar uma pessoa mais inteligente, mais responsável, justamente porque é isso que a gente está falando aqui, né? Essa educação que torna a pessoa livre e que educa ela para a vontade, né? E aí, se você tem alguma coisa para dizer aqui, antes que eu fique só falando aqui. Não, então, Acaba a live. é isso. Tenho vários Acho que sonhos, só descobrir a Madalena escreveu. Obrigado, Madalena. tem vários sonhos. Só assim, eu acho que já que a gente está em live, a gente consegue fazer isso, só para tentar encapsular aqui, né? Então, Ótimo. o que essa... A gente já pode começar a pensar, né? O que é essa verdadeira educação, então? Essa educação não é simplesmente uma transmissão de informação, né? Inclusive, né, aproveitando aqui, o nosso ideal, né, como superleituras e escolas de pensadores é isso, né? Informação tem de monte no mundo, internet e tal, e tem aquele processo de pegar a informação, transformar em conhecimento, né? Que é um primeiro passo. Então, você pega a informação que está dispersa, transforma em conhecimento, ou seja, transforma em algo seu, você faz as relações, né, entre as informações, adquire conhecimento, e com esse conhecimento você vai estimulando a sua inteligência, né? E a inteligência é justamente essa capacidade de usar o conhecimento, né, de forma prática no mundo. E é isso que a gente procura, tenta pelo menos fazer aqui, né? É nossa missão, assim, né? Conseguir fazer com que essa educação consiga ser alcançada, né? Tentar reproduzir o máximo isso e estimular pessoas a fazerem isso também. Você permite só uma frasezinha, só uma frase que eu tinha separado, que é de Plutarco, né? Que combina muito isso que você falou. Nem foi combinado, mas combina perfeitamente o que você falou. Você falou que você está cheio de informação, né? E às vezes essa informação fica até vazia, né? Ela não gera isso que a gente está falando. E o Plutarco tem uma mente assim, que a mente não é um vaso a ser preenchido, mas um fogo a ser aceso, né?
Então, é justamente isso, né? Não é só preencher, preencher, preencher de informação, né? Abarrotar de informação que fica até sem sentido, às vezes, né? Mas, pelo contrário, é acender justamente esse fogo, né? Esse fogo da inteligência que você consegue aplicar, que você consegue agir no mundo, né? É disso que a gente está falando aqui, né? A escola dos pensadores é sobre isso também, né? Desculpa aí, Legal. fecha Não, parênteses aí. desculpa nada, perfeito, né? É justamente isso, você falou, né? Às vezes a informação fica sem sentido, ou pior, a informação ela pode ser usada, na verdade, de forma errada, né? Um fragmento de informação que é deturpado é usado com, sabe, para para barbárie até, para criar conflitos ou para te dar uma ideia errada sobre algum conceito, porque você está com a informação solta, descontextualizada, então você consegue interpretar ela como você quiser, né? Sem o devido contexto. Então, beleza, né? Falei disso aí. Tá, lembrei. Então, o que é essa verdadeira educação, né? Essa educação que ela liberta dessa forma. E aí a gente vem na outra ideia do que é a liberdade. A gente estava falando aqui, estou tentando só condensar. A liberdade, então, seria essa capacidade nossa de escolher, né? Não seria só a de fazer, eu posso ir onde eu quiser, fazer o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Não é isso. É você ter a capacidade de escolher bem, né? Ter discernimento, né? Você, às vezes, até escolher não fazer determinada coisa, né? Não só porque você pode, você precisa fazer, né? Você pode escolher não fazer. Então, você pode escolher o que desejar, escolher no que focar, né? E você tem a liberdade de pensamento também. Você não precisa ficar refém dessas informações que a gente estava comentando agora, né? Então, chega a informação para você, beleza, absorver essa informação, então agora é isso. Não, peraí. Isso não é liberdade. Você está sendo escravo, né? Você está seguindo algo que te passaram. Com essa educação real, você tem essa liberdade de pensar por si mesmo, né? E de não simplesmente mais chegar de levinho e regurgitar ali, né? Uma ideia pronta. Então, acho que só para tentar fechar essa verdadeira educação, essa educação que trabalha esses aspectos morais, né? No sentido que eu falei, né? Que não tem nada a ver com moralismo, que é da sua vontade, e a liberdade é justamente essa capacidade de escolha, né, de pensamento, de escolha. Só para tentar Isso. dar uma envelopada aqui. Perfeito. E quando você fala essa liberdade de escolha, né, frente às possibilidades, né, a gente é abarrotado por informações e por uma linguagem persuasiva o tempo todo, né? A gente está recebendo isso de diversos da sociedade como um todo, assim, digo, das próprias instituições que tem na sociedade o tempo todo, sejam instituições políticas, o poder estabelecido de fato, mas também seja do marketing, seja de tantas ideologias, de tudo. Nós estamos sendo, isso ao tempo todo nós estamos enfrentando isso, né? E, e aí vem um aspecto interessante para a gente ter essa liberdade de escolher o que de fato eu acredito, o que de fato é bom, o que de fato eu quero escolher e não ser escolhido, vamos dizer assim, pura e simplesmente, né? Para mim exercer essa liberdade, eu realmente preciso de repertório. Não tem como fugir disso, né, Alex? Porque o repertório ele vai me dar a possibilidade de ver sobre novas perspectivas, uma mesma coisa, né? Então, e como é que a gente ganha repertório? Vamos ser bem claro. Por isso que a gente faz, inclusive, um pouco no Superleituras, né? Que a gente procura aprofundar, que é justamente você ter mais conhecimento, conhecer mais autores, conhecer mais livros, ter essas perspectivas diferentes. A gente também traz ensinamentos de grandes filósofos de épocas diferentes. Isso vai dando essa gama de repertório para a pessoa, né? Existem outras linguagens também que a gente sabe que é importantíssimo trabalhar. Elas também te dão essa possibilidade de você adquirir repertório. E aí, com o repertório, você consegue enfrentar todas essas possíveis narrativas que chegam até você e saber realmente escolher por si só, né? Então, hoje à tarde, eu e o Alex conversando um pouquinho, a gente falava disso, né? O exemplo mais básico, né? É como aquela pessoa que conhece, olha para a história, né? Conhece o passado, conhece a própria história, e aí, quando ele vê acontecimentos no seu presente,
ele consegue olhar para a história e saber, olha, isso aqui, parte disso aqui, de certa forma, está se repetindo. Né? Então, o repertório ajuda ele a fazer essa análise e daí ele sabe lidar com aquela situação. Né? Se ele não tem esse conhecimento, fica mais difícil ele entender aquilo ali. Talvez ele nem entenda, né? Ele só vai com a onda, né? Ele não consegue enfrentar isso, né? Tem uma imagem, acho que não lembro se eu usei isso até em algum vídeo ou não, de um livro do Júlio Verne, né? Que é Paris no século XX, né? Que o herói lá, o protagonista, ele praticamente é a única pessoa, a última pessoa no mundo que ainda gosta de poesia, livros, etc. Né? Isso acabou no mundo, isso perdeu completamente a importância e o valor, né? Então, a sociedade dele lá, ela tirou isso. Ninguém mais precisa pensar sobre isso, ninguém precisa, as humanidades não têm mais importância. Mas ele ainda gosta disso, né? Ele é a pessoa que lê isso e tal. Tem ele e um tio dele, para dizer a verdade. E aí tem uma imagem muito interessante, que é ele andando contra a maré da multidão. Então, ele sabe que a multidão está indo para um lugar que não deveria estar, e ele é a única pessoa capaz de escolher aonde ele quer ir, e para isso ele consegue enfrentar, inclusive, uma multidão. Então, justamente esse repertório, esse conhecimento, essa educação, e quando você realmente é livre, aí você realmente consegue, ainda que preciso, ir contra a maré, ir contra a tendência, né? Porque às vezes essa liberdade vai te levar a isso, né? Vai te levar a um ponto que você fala, olha, aqui agora, para me manter esses valores, para me ser responsável com isso, para me exercer a minha liberdade, às vezes eu vou ter que ir contra a tendência maior. Que é muito difícil, eu vou ter que ir contra a maré. Mas você consegue, né? Então é essa imagem lá, né? Então, aquele herói lá que tinha conhecimento, que conhecia literatura, que tinha esse repertório, que tinha esse repertório que vem de toda a nossa sociedade, né, da história da nossa sociedade, ele tinha forças para ir contra a multidão, né? E as outras pessoas todas, infelizmente, elas iam simplesmente caminhando com aquela narrativa principal, sem pensar sobre aquele fato, também sem saber para onde estava indo, né? Ela não escolhia nada, né? Enfim, para Caraca, contribuir, então, fechando essa questão da verdade e da liberdade. boa lembrança, cara. Perfeita essa imagem, viu? É muito boa, Nossa, é muito boa. boa demais. É, e essa coisa do repertório também, uma outra coisa que cara, eu bato muito na tecla, é que, assim, as pessoas costumam ler, ver as coisas que ecoam as próprias ideias delas, né? Então, assim, eu só vou ler aquilo com que eu concordo, né? Se o cara escreve um negócio que não é o que eu concordo, é porque o cara é ruim, o cara é burro, o cara não sabe o que está falando, ou ele é mal intencionado, né? Isso, cara, isso é uma limitação absurda, né? Isso aí não é uma educação que liberta, né? Pelo contrário, é uma educação que aprisiona. Que você vai ficar sempre andando em círculos, fechado num único cômodo, né? Sem saber o que está acontecendo lá fora. Então, assim, não é porque você não concorda com uma ideia, que você precisa refutar de pronto, assim. Não quer dizer que você vai ler aquela outra coisa, vai escutar aquela outra coisa e vai se, pronto, agora eu mudei de ideia. Não necessariamente. Mas você vai enriquecer o seu repertório e você vai pôr à prova aquilo em que você acredita, né? Porque é muito fácil, você tem uma crença, você não coloca ela à prova, você só retroalimenta ela, tá tudo certo. Isso aí você vai, na verdade, afunilando o pensamento. Então, o ideal é você pesquisar, ler, ouvir, ver coisas que realmente te incomodem até, né? Vai ouvir algo que você fala, cara, que absurdo que esse cara tá falando, sabe? Né? Não, mas ouve, porque é, tem um cara que fez um livro sobre aquilo, ele não tá de zoeira, né? Ele tem o que dizer. Ele estudou pra caramba, ele, pô, pesquisou, escreveu e desenvolveu aquele pensamento. Não é porque você não concorda com ele que que ele deixa de ser válido. Isso parece bobeira, mas é uma coisa muito difícil, né? Pouca gente faz isso, né? Pouca gente realmente se dá o direito de perder tempo com algo com o qual não concorda, né? E eu acho que é fundamental, para essa liberdade de pensamento, é fundamental você sair da caixinha e explorar várias outras vertentes de pensamento. Quer falar alguma coisa?
É. Não, então, você tocou uma palavra que é muito importante, né? O poder, né? Poder das palavras mesmo. Você tocou uma palavra, ouvir, né? E quando você falava ouvir, eu pensei assim, e a gente tem que pensar assim, ó, o que que é ouvir de verdade, né? O que que é ouvir e escutar de verdade, né? E aí me ocorreu dois exemplos aqui, para ilustrar a importância disso que você está falando, para o povo judeu lá, já no judaísmo mesmo, né? Então, há quantos já milênios aí, depois isso até se estendeu também ao cristianismo, essa ideia de ouvir era tão importante que é associada ao próprio coração, né? Então, assim, é como se aquilo que você escuta, você tem que guardar no lugar mais precioso, né? E aí você tem que ouvir de verdade, você tem que ouvir e guardar isso dentro do coração, né? Por que que isso é muito importante, né? E a gente imagina até que hoje, né, hoje a gente tem, tá, você abre a internet, está tudo escrito em todos os lugares, está tudo de muito fácil acesso, né? Mas você imagina, né, que muitas vezes, até para você, primeiro, muitas pessoas nem sabiam ler. Depois, não tinha ainda a imprensa sido inventada, né? Você não conseguia fazer cópias, né? As cópias eram, quando tinha uma cópia, era uma cópia que foi copiada mesmo, né, à mão, Uhum. né? Então, ouvir é essencial. Quando alguém parava, por exemplo, para ler um trecho de um texto, ou um sábio, ou um ancião, fosse falar alguma coisa, as outras pessoas realmente elas eram habilidosas em prestar atenção, porque ali podia ser o único momento que ele ia conhecer uma coisa nova, que ele ia entender algo novo. Então, ouvir, e até isso a gente perdeu um pouco, talvez, essa capacidade de refletir sobre isso, né? A gente talvez não escuta nada, não escuta ninguém. Às vezes é isso, eu coloco o vídeo, mas eu estou mexendo em outras coisas todas ao mesmo tempo, e eu não consigo escutar de verdade. E aí, atualizando um pouco, né, o Jordan Peterson, a gente tem um vídeo sobre isso, né? Ele vai falar o seguinte, né? Que para você ter uma conversa, inclusive genuína, ou até para você contra-argumentar alguém, antes disso, você tem que ouvir o que ela está dizendo e quase que testar aquele argumento. Você tem que testar aquele argumento que é contra a sua opinião. Você tem que ruminar aquele argumento. Você tem que ser honesto com você e saber, olha, eu sei realmente contrariar esse argumento. Eu estou primeiro entendendo o que ele está dizendo. Depois, eu sei realmente dizer que isso aqui, não, não, isso aqui não tem fundamento. Ou simplesmente assim, eu acho que não tem, mas eu também não conheço. Me parece estranho, eu não concordo, mas eu também não sei se isso é bem assim ou não. Então, assim, mas você deveria fazer todo esse exercício antes de você, inclusive, refutar uma determinada coisa. Por quê? Porque, primeiro, isso gera uma conversa, um diálogo, e o diálogo pode ser com pessoas, mas pode ser com os livros, como você bem citou, né? E, primeiro, você gera esse diálogo verdadeiro, você gera uma conversa verdadeira, e você também aprende de fato. E ele fala, até para você, de fato, um dia contrariar aquilo, ainda que fosse para você realmente contrariar aquela ideia, você realmente vai poder contrariar ela com propriedade, porque de fato você fez esse exercício de tentar entender o que aquela outra pessoa está dizendo, né? Enfim, para dizer da importância desse ouvir, né? E olha só, uma palavrinha, né? Como é que a gente pode Ouvir. realmente aprofundar, né? E levar em profundidade, né? E aí, justamente eu volto, né? São coisas que às vezes não dá para falar numa animação lá, né, Alex? Não Mas é que a dá, gente quer trazer com a escola dos pensadores, né? só para vocês entenderem, o Alisson ele é mestre em semiótica, né? Então, palavra para ele, significado, símbolos, né? Alguém Não escreveu consegue pensar lá, diferente, né? a Lucimar escreveu, ouvir nem sempre é escutar, né? É, Justamente, Lucimar, exatamente. bom, sobre ouvir, não tenho nem o que acrescentar, deixou aí. Eu vou voltar numa coisa que você falou, duas coisas, né? Uma é que a gente está cercado dessas informações que está sempre atrelada à publicidade, então tudo, na verdade, tá na lógica do consumo, né? E que também as humanidades, né? Então, arte, literatura, filosofia, são coisas que ficam perdendo a importância dentro dessa nossa lógica, né? E aí me lembra, assim, até para ir trazendo para o contemporâneo, né? Então, se pensar no Adorno, né? No Theodor Adorno, né? O pensador lá, que fala sobre a indústria cultural, né?
ele fala sobre esse tipo de educação que também está mercantilizada, né? Então, o professor, na verdade, ele está vendendo o conhecimento dele e só, né? Então, ecoa, de novo, a crítica do Nietzsche lá, de que a escola não está fazendo pensar, ensinando a pensar. É só uma troca, né? Eu pago aqui, você me dá a informação e pronto, né? Virá um sistema de trocas e não existe espaço, então, para subjetividade, né? Tudo que é mais subjetivo acaba perdendo espaço. Então, assim, o que interessa são as coisas mais técnicas, né? Seria tudo mais lógico, matemático, né? Eu não estou dizendo que isso é ruim e que eu sou de humanas é legal e exatas é um lixo, entendeu? Não, bem Não longe é, disso. não é essa a brincadeira, né? Então é o contrário, né? As coisas se complementam. Só que chega um ponto que a educação começa a ter um único objetivo, praticamente, que é formar pessoas para o mercado de trabalho, né? Formar técnicos, né? Então, por quê? O que interessa é a produção e o consumo, né? Então, onde que sobra espaço para você pensar, para você falar sobre literatura, sobre arte? Não sobra espaço, né? Você tem que alimentar o sistema, né? Então, essa lógica do consumismo, ela vai para da educação, né? E só aquele cuidado com a palavra também. É, consumismo, né? Não é tipo o consumo, porque nós consumimos, né? Consumo faz parte da nossa realidade, não é uma coisa negativa, né? Comprar e vender coisas. Então, não é isso. O consumismo seria esse foco exagerado num consumo irresponsável, até, né? Um consumo pelo consumo, né? Que se alimenta, um consumo que se alimenta de consumo. Não é um consumo que você direciona para um outro fim, né? Você não está comprando uma casa para morar com a sua família e dar conforto, né? Você não está comprando um carro porque você precisa se locomover. Não, tipo, sempre tem que ser uma mansão, tem que ser um carro o melhor de todos, né? Desnecessário. E de novo, eu fico repetindo porque quando a gente fala na animação, as pessoas, muita gente interpreta errado, né? E uma palavra que a gente fala, assim, e desvirtua todo o assunto. Então, aqui a gente tem essa possibilidade de destrinchar o que a gente está falando, né? Então, e isso que eu estou falando agora, da pessoa pegar uma frase, uma palavra, e entender errado, e aí subverter toda a linha de raciocínio, faz parte dessa educação que a gente está combatendo, né? É uma educação que ela também tem essa lógica do consumo de ser imediatista. Então, eu recebo aquilo e já quero usar. Não. Tem que receber a informação e processar, conforme eu falei, né? Com conhecimento, depois inteligência. Então, aqui, consumo, né, é algo natural. O consumismo é algo que ultrapassa a linha do razoável, né? O consumismo é a lógica da sociedade de consumo, né? Então, assim, é o que seria o foco principal daquela sociedade. Então, assim, logicamente, está errado o foco de uma sociedade ser o consumo, né? Com tantas coisas que a gente precisa valorizar, né? Então, só para deixar claro. Então, o Adorno faz essa relação, e essa educação, né, que mina a subjetividade, que é focada no consumo, ela vai gerando um vazio existencial, né? Porque a gente precisa sempre de algo que dê resultados práticos, objetivos e imediatos, né? E a gente para de pensar realmente no nosso papel no mundo, no nosso papel enquanto, né, um ser social, e aí volta para aquela educação moral lá do Epiteto, né, de você conseguir focar nos valores, né, focar nas virtudes, para conseguir viver em harmonia, né, com o mundo e com os outros. Só lembrei do Adorno por causa disso,
você falou da falta de subjetividade e da propaganda te bombardeando o tempo todo, né? Que são, na verdade, sintomas, né? Do mundo que a gente vive e que a educação reproduz isso, né? Porque ela tem que alimentar esse sistema. Muito bom, perfeito, muito bom. Aqui tem a Lucimar que falou, consumismo é um se deixar aprisionar. O Vinícius, né, o consumo por compulsão busca preencher com algo material um vazio Vazio espiritual, né? espiritual, é isso aí, ó, É isso né? aí. Para esse Muito, vazio existencial, vazio espiritual. Muito é. bom, legal. E sabe o que é interessante, Alex, né? Que quando você falava, por exemplo, hoje talvez está se privilegiando um conhecimento mais técnico, ou depende, se a pessoa está lá no ensino médio, um conhecimento para ela passar no vestibular, ou um conhecimento que a pessoa estuda para ela passar num concurso, né? Então, fica a educação fechada nesse círculo, né? Viciada nisso, né? E a pessoa com essa necessidade ali para um fim ali rápido de uma prova, de um concurso, etc., né? E aí você falou, as humanidades, elas vão até ficando de lado nisso. Mas, e olha que interessante, né? Justamente as humanidades é que poderia potencializar, libertar a pessoa, a gente está falando de liberdade, toda a potência que tem dentro da pessoa. Então, alguém agora mesmo colocou ali, eu queria ser mais inteligente. Justamente seria esse o caminho, né? E aí, só para dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, vamos pegar aí uma das figuras mais famosas que a gente poderia falar assim, alguém que é realmente inteligente, que é um gênio, que deixou uma marca forte no mundo e tal, que é o Einstein, né? Então, o Einstein vai chegar a dizer, o Einstein, quer dizer, tem um grande conhecimento técnico de física, conceitos físicos, matemático, mas justamente o Einstein está preocupado lá com a outra ponta. Ele está preocupado com imaginação, com esse conhecimento que está fora da área da qual ele é o mestre mesmo, que é a matemática, que é a física, e é justamente esses insights que vêm de fora das próprias humanidades é que muitas vezes vão tornar ele ainda mais genial, né? Não é portanto que ele chega a dizer que a imaginação é superior ao conhecimento, mas é que ele está querendo dizer o seguinte, olha, esse conhecimento técnico que eu tenho por si só, eu vou potencializar em mim se eu justamente me abrir para essas outras possibilidades, né? E quando a gente fala aqui de literatura, mais uma vez, de filosofia, de artes em geral, a gente justamente está abrindo a chave dentro da nossa mente, a gente está acendendo o fogo da mente, igual a frase do Plutarco, né? Você está acendendo justamente esse fogo, que aí faz te avançar absurdamente, né? Faz te avançar absurdamente, te torna realmente uma pessoa mais inteligente e você consegue aplicar isso, né? A gente pode também falar do Nikola Tesla, quer dizer, o grande engenheiro elétrico, né? Uma mente super interessante, um conhecimento técnico absurdo, e ele vai dizer, para mim o que mais importa são os livros. O Nikola Tesla se via, inclusive, ele chega a dizer isso, ele se via como um filósofo. Ele dizia, olha, eu sou um filósofo, eu gosto de pensar. Então, olha que interessante. Essas pessoas que tinham o maior talento e capacidade técnica, eles estão nos dizendo o seguinte, olha para esse outro lado aqui. Quer dizer, o genial, eles estão dizendo, aquilo que é genial, aquilo que realmente faz explodir essa inteligência, essa capacidade, não está lá no conhecimento só técnico, justamente está fora, né? Então, é o Tesla dizendo, o que mais me interessa de tudo são os livros, né? Depois a gente tem o Richard Feynman, que é um físico premiadíssimo no mundo inteiro, né? É aquele que quando a NASA enviou um foguete, infelizmente, e ele explodiu no ar, né? E o mundo viu aquilo explodir no ar, foi a pessoa que eles procuraram para ir para a rede nacional de televisão explicar o que aconteceu, né? Para acalmar as pessoas. E aí e o Feynman também vai dizer a mesma coisa, ele fala assim, olha, todo o conhecimento que a gente tem, inclusive o técnico, ele é importante, mas tem que ter essa outra abertura, a gente tem que explorar todo esse repertório do qual a gente está falando aqui, para justamente isso fazer muito mais sentido, para que justamente a gente novamente acenda essa chama, né? Acenda essa inteligência aplicada, né? Então, é interessante que, enquanto a educação, você dizendo hoje, nos moldes de hoje, ela vem esquecendo esse conhecimento, é justamente esse conhecimento que poderia potencializar todo o outro. Não por menos, a matemática nasceu da filosofia, não foi o contrário. Aliás, a filosofia ela é mãe das diversas ciências que nós temos, né? Não é o contrário. Quer dizer, é como se falasse, não, eu vou cortar a árvore
vai cair os frutos todos, não tem jeito. Ela está ali como essa árvore, né, nessa analogia, e ela tem diversos frutos, né? Não dá para você ficar só com frutos se você matar a árvore. Não vai ter mais fruto depois, não vai ter fruto novo, né? Então, quando a gente destrói isso, né? Quando a gente ignora isso, é justamente a gente vê toda essa problemática que tem hoje. E aí tem diversos problemas, inclusive sociais, né? A gente nem dá para, não vou ficar enumerando aqui, mas então, o que é essa escola dos pensadores, né? Que eu participo, o Alex participa e que nós estamos convidando a você participar também. É justamente esse resgate aí desses valores, dessas humanidades todas, para que justamente desperte em cada um, como vem despertando em mim, em você também, com certeza em você que está do outro lado, mas justamente despertar toda essa possibilidade, toda a sua potência que está aí parado, né? É justamente acender essa chama, né? Enfim, para fechar mais um tema aí que a gente abordou aqui. Eu vou pegar um gancho aqui do... Cadê o... o Vinícius. Vinícius de Vitória da Silva, né? O Palmeiras falou o outro lado do vazio espiritual. Ele fala de satisfação imediata, que passa rápido e exige mais consumo. É isso mesmo. Eu comentei do Schopenhauer, né? Que ele fala que o desejo ele vai gerando essa satisfação. Aí quando você alcança o objeto desejado, aquilo, né, vai embora e você já deseja uma outra coisa. Aí ou então ele fala, a citação é longa, mas assim a ideia é essa. Ou ele vai procurar outra coisa porque já não está satisfeito com aquilo, ou chega ao tédio, né? Então, assim, essa lógica do desejo constante que a gente falou no começo, é isso, né? Ou você vai desejar, 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 ou vai se entediar em algum ponto. E essa satisfação imediata é algo que está muito atrelado à noção, né, do Bauman lá de modernidade líquida também, né? E as coisas fluem tão rapidamente, né, que você não tem tempo, né, para se dedicar às coisas, né? A tudo, ao relacionamento, a leitura, a conversas, né? A valores, né? Então, o Bauman até fala, né, que a gente vive nessa disputa constante de valores que até se contradizem e não existe um ponto, né, que você possa se agarrar, né? Você pensar em várias épocas assim, sempre tinha alguma certeza, um norte em que a sociedade se apoiava e seguia. Agora são vários valores disputando atenção, você fica ali sem ter muito chão, né, para se apoiar. Então, com isso, como que você consegue pensar os seus próprios valores, né? De novo, é aquilo. Tem que conseguir um pouco de introspecção, né, de buscar o conhecimento, de tentar transformar aquele conhecimento em algo seu, né? E com isso vem o imediatismo, que ele comentou ali e que o Bauman comenta também. Então, aquela noção de que você precisa satisfazer uma necessidade, talvez nem seja uma necessidade real, naquele momento imediato, né? E quando aquilo não acontece, você se frustra. É uma característica muito marcante da nossa sociedade e isso me lembra, aproveitando um outro gancho, né? Esse imediatismo, a gente estava falando sobre os clássicos, a arte, né? A humanidade. Arte hoje em dia, né? Vamos pensar em arte. Puxar a sardinha para o meu lado aqui. Ela é exatamente o oposto disso, né? A experiência artística, né, o contato com a arte, ela não tem nada de imediatismo. Você, né, você não estabelece um diálogo com obras de arte esperando uma resposta direta. Na verdade, esse contato com obras de arte, por isso que é tão importante, ele estimula justamente esse tempo, né? O contato com obras de arte, ele cria uma temporalidade fora do tempo, né? Obras de arte, eu posso falar de artes visuais, mas se você pensar em literatura também, assim, em contos, né? A gente tem colocado muitos contos no canal, né? E o conto, se pensando no conto, com a ideia de era uma vez, né? A própria ideia de era uma vez já te coloca num tempo que é incerto, né? Era uma vez, o que era Já é uma vez, abstrato, né? né? É abstrato, entendeu? Mas então, o contato com a arte é essa possibilidade de você sair do tempo, do corre-corre, o tempo nosso mundo contemporâneo, né, do imediatismo, e fazer uma suspensão de tudo, inclusive de valores, já que tem essa disputa por valores,
quando você se coloca em contato com uma obra de arte, você suspende os valores e aí você dialoga com ela. É um tempo entre você e a obra, seja a obra qual for, em que você vai conseguir, né, extrair uma experiência diferente do contato com ela. Ou seja um quadro, seja um livro, seja uma obra de arte contemporânea. Arte contemporânea, então, cara, eu acho que é fenomenal, porque é o que as pessoas menos têm normalmente, né, as pessoas em geral, menos têm vontade até de ter contato, muitas vezes. Ela já chega com com um certo preconceito, porque ela é muito, dependendo da obra, né, causa um certo estranhamento, mas, na verdade, é essa obra que merecia ainda uma atenção maior, né? Porque ela vai realmente mexer com você. Você vai ter que, pô, viajar literalmente, né? Você vai ter que sair desse plano. A arte é uma forma de transcendência. Então você vai ter que sair desse plano para alcançar, né, o que essa obra tem para te dizer. E o que ela tem para te dizer nunca é uma coisa só, né? E o que ela tem a dizer para você não é o mesmo que ela tem a dizer para mim, que tem a dizer para o outro. Mas é um exercício que eu convido todo mundo a fazer. Vai visitar um museu, galeria, mas assim, de forma aberta, né? Não vai tentar. É uma coisa que a gente sempre vê assim: o que essa obra quer dizer? Aí a pessoa olha o quadro e fala, pô, mas o que quer dizer com isso? Não, é aquilo. Não é o que ele quis dizer com isso, né? É o que eu consigo entender disso, né? Como eu me relaciono com isso? Essa ideia de relação, né? É muito importante. E eu estou trazendo isso porque é um exercício que tira a gente da rotina e que obriga a gente a esse tipo de pensamento que a gente está comentando aqui, né? Que essa verdadeira educação vai promover. É. E tem uma, mais ou menos essa é do Leonardo da Vinci, ele vai falar que todo conhecimento, mais ou menos isso, todo conhecimento começa com as nossas percepções, né? E olha como é que isso é interessante, né? Nós precisamos valorizar, inclusive, as nossas percepções, né? Uma coisa que o canal faz muito, já o Superleitura faz, e evidentemente que a Escola dos Pensadores vai aprofundar, é justamente que as pessoas deem tempo para elas mesmas, né? Para ela refletir, para ela saber quais são os objetivos dela, para ela sentar, anotar o que ela acha importante para ela, se conhecer de verdade, né? Porque esse é o grande perigo, né? Se você não for livre, se você não aprofundar nessa educação, você talvez nem se conheça. Por quê? Porque você realmente vai vivendo apenas de estímulos, né? A gente está numa sociedade extremamente estimulante, né? Ela é estimulante mesmo, né? Quase que uma droga, só que em forma de informação. Você é extremamente estimulado. E assim, às vezes eu vejo pessoas que elas dão notícia de outras pessoas, talvez celebridades, talvez até políticos, enfim, ela dá notícia de tudo. E ela gasta horas lendo sobre aquilo, sobre aquele assunto, e discutindo nas redes sociais, e ela gasta muito sobre aquilo. Eu não estou dizendo para fazer ou não fazer, mas é importante quando você pergunta, e você, quanto tempo você sentou com você mesmo? E aí a pessoa isso não aconteceu. Às vezes passou ano agora, 2022. Quantas vezes você sentou com você mesmo e pensou sobre você mesmo, sobre as suas atitudes, sobre o que você tem feito, sobre onde você quer chegar, sobre quais são o que você precisa melhorar, mas o que você também é bom, quais são as suas habilidades, né? Ou que tipo de comportamento que você tem, que às vezes é um comportamento reativo, que é sempre ruim, você acaba reagindo de uma forma negativa quando escuta algo ou diante de uma situação, né? Talvez você se sabota muito, mas isso não vai aparecer se você não der esse tempo para você mesmo, né? E essa possibilidade que o Alex fala é uma delas. Você pode ir, por exemplo, enfrentar uma obra de arte, no bom sentido. Mas por que a pessoa não vai? Porque justamente isso tende a mexer com você mesmo, com essa pessoa que está aí dentro e que muitas vezes você não quer conhecer. Você acaba não indo conhecer. E aí você conhece tudo dos outros. Você até briga na rua por outras pessoas, mas você não dá tempo para se conhecer com profundidade. Ler um livro é a mesma coisa muitas vezes. Porque quando você está lendo um livro, ainda mais se o livro é bom, né? Você vai entrar na vida de outros personagens. Eles vão tocar em assuntos difíceis. E esses assuntos vão falar com você. Talvez a gente, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Talvez eu acho que eu sou uma pessoa, eu tenho um critério do que é ser honesto ou não, por exemplo. E aí, quando eu começo a ler um livro, de repente aquele personagem, ele vai expondo situações lá que são desonestas,
mas que eu faço também. E aí eu começo a pensar, puxa, eu não sou nada de honesto que eu achei que eu era. Só para dar um exemplo. Isso é um exemplo Uhum. simples, que uma obra de arte, por exemplo, ou um livro, esse tempo de refletir, pode levar você, né? Então, o Da Vinci, ele é sensacional quando ele diz, né? O conhecimento também conhece com as suas percepções. Mas se a gente não valorizar a nossa percepção, e aí o Alex citou esse exemplo de ir lá perceber uma obra de arte, se a gente não valorizar as nossas percepções, essa educação não vai acontecer, né? Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo essa live, todo esse conteúdo que a gente está trazendo aqui, ele precisa dialogar com você, você precisa de tempo para pensar sobre ele, para refletir sobre ele, mas ele vai tocar em você, ele vai fazer acender essa chama, como a gente está dizendo, né? Mas você precisa dar tempo para isso, você precisa dar tempo para você mesmo, em primeiro lugar. Depois você pode gastar o tempo lá com tantos outros que te importam, mas eu acho que você deveria gastar também com você, né? Então, Pois é. fica essa provocação, né? Essa boa provocação, Cara, imagino, né? cara, você falou isso, eu até lembrei de uma obra que é da Marina Abramovic, né? Uma artista contemporânea. Eu esqueci o nome da obra, acho que é De Frente com a Artista, não lembro o nome da obra agora. Mas é Marina Abramovic. A obra é simplesmente o seguinte: ela fica num salão, você já viu essa obra? No saguão assim do museu lá, numa cadeira, né? No centro ali, uma mesa e uma cadeira de frente para ela, né? Então tem ela sentada, uma cadeira vazia de frente. E as pessoas, elas chegam e veem ela ali e são, assim, elas podem ir lá e sentar na cadeira. E aí a pessoa vai e senta, a obra é isso, ela senta e fica de frente com a artista em silêncio. Só isso. Aí eu não sei se você consegue imaginar que não é só, né? Aí então tem gente que chora, tem gente que, sabe, tá aí Tem várias reações desesperado, diferentes. dá várias reações diferentes, porque é um momento que, na verdade, a pessoa está de frente com a artista ali, mas na real ela está sozinha em silêncio, entendeu? E a artista serve como um espelho para ela, né? E é legal essa sacada porque a gente consegue pensar, né, que a arte reflete a vida reflete a arte, né? Então o artista está ali como um espelho, e esse momento, né, de silêncio total, cara, desencadeia as mais diversas reações em cada pessoa, e lógico, tem gente que vai sentar, vai querer fazer graça para ela, vai sentir nada e vai embora. Vai de cada um, vai da disposição de cada um, né? E como cada um vai se portar naquela situação. Mas eu achei interessante, lembrei dessa obra de cara, quando você falou do teu tempo, né? Que é quase uma metalinguagem ali, né? Da obra fazendo esse papel. Fazendo esse papel, né? É, Justamente, é, muito legal. O Valério está falando aqui, a maioria de nós prefere olhar para fora e não para dentro de si, justamente. E as pessoas não querem isso mesmo, né? E depois, assim, aí passa o tempo e a pessoa fala, sei lá, ela tem às vezes diversas reclamações e podem ser genuínas mesmo, mas talvez ela tenha até dificuldade de entender a causa daquilo, né? Por que será que eu sinto isso quando tal coisa acontece, né? Por que será que quando eu me relaciono com alguém, pode ser qualquer tipo de relacionamento, pode ser familiar, pode ser amoroso, pode ser de amizade, pode ser no trabalho, né? E por que será que eu sempre faço aquilo daquele jeito, ou eu sinto isso? Quer dizer, você tem que ter tempo para você, né? E você pode ter esse aliado, esse grande aliado que são os livros, que são as obras de arte, que é a música, enfim. Você pode ter esse aliado também para justamente você adquirir, volta lá, adquirir esse repertório, para você se educar mais, né? E para que você possa enfrentar melhor isso, né? Nós também, no final do ano, né, Alex, a gente também leu uma obra do Dostoiévski, né? Que, que foi muito interessante, de que a gente falava... Estava até aqui, quer ver? Acho que tá aqui, ó. Se bem que se eu mostrar, fica ao contrário, às vezes, né? No vídeo, né? deixa eu ver. E aí, ó. Não, tá certo. Então, Recordações da Casa dos Mortos, né? Dostoiévski, né? E é interessante porque ele está, bem resumidamente, nem vou entrar no livro, mas para dizer que o protagonista aqui, ele está preso, né? E tem diversos outros presos com ele lá na Sibéria, né? E, e a obra, o Dostoiévski, ele vai trazendo uma infinidade de pessoas que passam, que são as pessoas que ou trabalham ali
naquele presídio, ou simplesmente pessoas que vão passando, que são presas, que se vão, enfim, por N motivos, né? E você pode se ver em diversas situações diferentes. Você pode ouvir, lendo esse livro, você pode ouvir diversas vozes diferentes, né? Sobre questões tão importantes da vida, né? Inclusive o próprio sofrimento, né? E como lidar com o próprio sofrimento, como é que pessoas diferentes lidam com esse sofrimento. E isso ele preenche a pessoa, né? Às vezes você está se sentindo sozinho e você deixa aquela solidão um pouco, ou essa solidão se torna uma solidão boa, eu diria. Porque ela começa a dialogar com você, você começa a se reconhecer, você começa a reconhecer justamente essa sua humanidade. E ao mesmo tempo, isso te preenche de tal forma, né? Isso te dá repertório, isso te dava... Junto vem um monte de coisa boa, né? Além de tudo, né? Vem repertório, vem capacidade de argumentar melhor, vem linguagem, né? Então, o teu vocabulário expande, e se o vocabulário expande, as suas ideias aumentam, né? Você, inevitavelmente, se torna mais inteligente. Então, são tantos... É um ganho de vida espiritual, igual alguém colocou aqui agora mesmo, a vida interior, mas, ao mesmo tempo, também é um ganho enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa, enquanto cidadão no mundo, né? Enfim, né? É só experimentando, né? Para vocês terem isso com mais profundidade, né? Tem que seguir aí, vai, né? A gente vai fazer o máximo para trazer conteúdo assim, que realmente vai agregar para vocês. Podem colocar também sugestões de tema, né? Para a gente trabalhar aqui. Só para quem não estava no começo, só lembrando, essa aqui é a Live Importante. 01 da Escola dos Pensadores, né? A gente tem um canal novo ali que vai ser onde vão ficar as lives, né? Que a gente aprofundar esse conteúdo todo. Essa Live 01 aqui, né, a primeira live, ela vai ficar disponível tanto aqui, tanto no Super Leituras quanto na Escola dos Pensadores, né? Até para fazer essa ponte, como eu falei no começo. E a partir da semana que vem, a gente já vai fazer as lives direto no Escola dos Pensadores, beleza? E a gente está convidando vocês a, né, se Isso. inscrever lá, a acompanhar o conteúdo. O link tá, Alex, desculpa só de cortar, o link já está lá no nosso chat agora. Entra Perfeito. lá, você aperta o sininho lá, ativa as notificações. E a gente fala isso por quê? Porque são muitas pessoas, inclusive eu já conversei com algumas aqui nos comentários, talvez você seja um delas, que falam, olha, não estou recebendo os vídeos, né? Eu não estou vendo os vídeos. Então, assim, o algoritmo do YouTube ele tem uma forma de funcionar. E a forma que ele mais... Ele fala, essa pessoa realmente quer ver esse vídeo, a melhor forma é você se inscrever no canal e você ativar o sininho para receber todas as notificações. Porque aí você vai ser notificado e ele também vai colocar no seu feed de inscrição e ele vai te avisar quando um conteúdo chegar, né? A gente às vezes até tenta fazer esse papel, mas a gente não consegue falar para todas as pessoas, avisar em tempo hábil, tudo isso, né? Então a melhor forma de você fazer isso, né? Então o link está aí, clica lá, se inscreve, ativa o sininho, você vai começar a receber. Sempre que esse conteúdo chegar, você vai ser avisado lá, né? É claro, a gente sempre pede, né, para curtir, compartilhar, Sim. porque, né, se todo canal faz isso, É o né? Mas nosso por que que faz trabalho. isso? Porque precisa, senão o negócio não morre, senão morre. A gente faz o vídeo lá, ou a gente faz a live aqui, e aí ele não se expande, porque ele não é, o YouTube não percebe a relevância nele, né? Por mais que o conteúdo possa ser muito relevante, o desempenho dele não é relevante para o YouTube. Então, o vídeo vai minguando. Por isso que a gente insiste. Compartilha, curte, né? Mostra essa E, relevância para o algoritmo. com certeza, e Alex, mais que isso, né? Primeiro, até agradeço as pessoas que estão aqui com a gente hoje, né? E porque vocês realmente são um grupo seleto, né? Vamos falar a verdade, né, gente? Quem que uma hora dessa noite quer, no geral, tá conversando sobre esses grandes pensadores, falando sobre ideias, pensando na própria vida, né? É pouco, né? A gente já falou sobre. O tema de hoje fala sobre isso, né? O que a educação vem se tornando, o que as relações das pessoas vão se tornando, quem quer dar tempo para essas coisas, né? As pessoas não querem se conhecer, como alguém já colocou aqui. Vocês são um grupo seleto. Então, nós estamos juntos aí com esses grandes pensadores, né? Andando, aquela imagem, né? Andando contra a multidão, muitas vezes, né? Então, nós precisamos que vocês também assumam essa missão, né? De compartilhar esse conteúdo, de compartilhar esses conceitos, essas citações que nós colocamos, essas ideias que nós trazemos, esses pensadores, né? Então, a gente pede realmente a ajuda de vocês para
participar. Eu já agradeço antes para participar, sem dúvida, mas também para mover aí. A gente precisa fazer a gente precisa deixar o nosso legado aí, né? Então, sempre que eu posso convidar alguém para ver uma coisa boa, então agora mesmo você tem um livro para vocês aqui, que é um livro que eu recomendo a leitura. Então, eu penso assim, sempre que eu posso fazer isso, né? Eu vou jogando sempre uma sementinha, né? Eu estou sempre fazendo um pouco mais, né? E nós convidamos vocês a fazer parte desse time. A gente pode ser pouco ali, mas a gente pode lembrar daquela imagem ali dos 300 de Esparta, né? E que Bom. podem fazer um grande feito, né? Então, e isso tem muita força, isso tem muito poder, né? Então, por isso que a gente realmente convida vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar seu like e, dentro do possível, também compartilhar, comentar, para que outras pessoas possam também ter essa chama acesa dentro deles, né? Agradecer a todo mundo que está comentando aqui também, falando Vamos espalhar que achou, sabedoria, professor. que achou o conteúdo relevante, gosta muito e tal. Muito obrigado mesmo. Ah, a Madalena falou um negócio legal aqui, ó. Madalena Rodrigues. Realmente fujo de obras contemporâneas. Agora me identifiquei com o porquê, pela minha falta de conhecimento da obra. Olha, sensacional, porque é isso, assim, olha. Vou te falar que o meu, quando eu fiz a pós com o Alisson lá na História da Arte, a minha monografia foi sobre a relação entre entre a arte contemporânea e o público, né? Afastamentos e aproximações, ou assim, ó. Porque eu estava nesse momento de tensão, de me aproximar e me afastar. Porque até então eu tinha muito pé atrás com arte contemporânea, entendeu? E no meu mestrado, o trabalho foi, de novo, a relação da arte com o público, mas aí foi a partir de uma obra de um artista específico, o Jorge Bernardo Barreto, para lidar sobre público, arte e educação e experiência, né? E é interessante porque é um caminho mesmo, sabe? Você tem que estar aberto a isso, ao conhecimento. Então, essa colocação da Madalena foi perfeita, assim. Para tudo é preciso conhecimento, né? Tem gente que fala assim, arte, então eu preciso, então o que adianta eu ir lá, eu tenho que conhecer, né? Não adianta só eu olhar, mas na verdade tudo é assim. A gente está acostumado a achar que entende as coisas só de ter um contato prévio, assim, só de olhar rapidinho, mas é mentira, né? A gente acha que entendeu, que está tendo um relacionamento, mas não é. É só se pensar no relacionamento humano. Você vê uma pessoa ali passando na rua, dá oi, pronto, vocês são melhores amigos, best friend forever, né? Não, você precisa de um relacionamento. Então, com tudo é isso, né? Com a arte, com a literatura, com o conhecimento em geral. Bem bacana. E justamente isso, né? E é isso, gente. O ser humano ele tem uma potência enorme, né? Então, a escola dos pensadores ela tem justamente esse objetivo, né? É florescer essa inteligência, né? É a gente ser essa pessoa inteligente não no sentido só de vaidade, de orgulho, mas justamente a gente ser como a gente já citou os estoicos aqui hoje, né? A gente ser coerente de saber, tem coisas que eu não controlo, mas tem coisas sim que eu controlo. E tem coisas que nós todos temos um potencial para ser liberado, para exercer no mundo, né? Então, por que não? Por que não exercer a sua inteligência da melhor forma possível, da forma mais maior que você conseguir, né? Por que não, né? Por que não? Por que deixar isso apagado, né? Por que não utilizar, se ficar só em potência, né? Não virar ato. Por que deixar isso lá pequenininho, né? A gente precisa realmente acreditar. O Alex fala assim, tudo precisa de educação, mas ao mesmo tempo é porque você, nós seres humanos, nós temos essa capacidade de ir muito mais longe, né? Então você tem essa capacidade de conhecer muito mais, de ir muito mais longe, né? A gente citou o Goethe aqui, por exemplo, né? São centenas de obras escritas, né? A gente pode olhar para aquilo lá e assustar, mas ao mesmo tempo, assim, olha, ele é um ser humano como você. Ele está numa época que é muito mais difícil ter acesso ao conhecimento do que você, e ele conseguiu produzir aquilo, né? Uma grande quantidade de textos, de conteúdos importantes, de reflexões, né? Que a gente está aqui hoje falando sobre isso, tantos anos depois, mas você também pode, né? Vai saber o que você pode fazer, né? E justamente é por isso que, assim, vamos deixar isso de lado? Vamos deixar esse motor parado? Não. Vamos colocar esse motor na estrada, vamos usar a máxima potência que ele tem. Aonde será que você pode chegar, né? Aonde será que você pode chegar se você abraçar isso para você, né? Alisson, o Jefferson Martins colocou aqui, ó. Já li livros a partir dos vídeos de superleituras. Já li livros a partir dos vídeos de superleituras. Convido meus filhos e esposa para experimentar esse conhecimento inesgotável que é esse canal.
Olha que bacana. Primeiro, obrigado, né, pelo elogio, assim. Mas o bacana é isso, olha, ele já leu vídeos, né, porque a gente indicou, e ele convida os filhos e a esposa, ou seja, ele já está multiplicando, né? E Sensacional. olha, e vocês não têm ideia, vocês não fazem ideia mesmo de como, do que isso significa pra gente, sabe? Isso aí é por isso que a gente está aqui, entendeu? Então, muito É a obrigado lenha na por vocês fogueira. participarem. Helena Fogueira. Muito obrigado a todos vocês, viu? E Alisson, 1h20 já de live, acho que já deu, hein? Nossa, aí, ó. Já deu. A gente fala muito, tá vendo? Por isso que é bom ter uma animação, né, Alex? Aí condensa a É, gente ali nos 10 condensa. minutinhos. Mas é isso, Então, pessoal. desejar boa noite a todos Então, vocês aí. Obrigado por quem nos acompanhou até agora, né? Inscrevam-se lá no canal, participem, comentem. E é só o começo, pessoal. Então, vamos fazer desse ano. Esse ano, a gente quer chegar lá no final do ano juntos, né? Nessa escola dos pensadores, né? E que vocês possam olhar para trás e falar assim: uau, que caminhada que nós fizemos juntos. E certamente nós temos muito a aprender e vamos aprender com vocês também. Eu fico lendo os comentários aqui. Quantos desses comentários também dão insights que a gente usou aqui durante a live? Então a gente agradece a todos que comentam, tá? Participa, né? E é isso, né? Vamos juntos nessa nova empreitada aí. falou, gente. Até.